Salve, amigas e amigos do canal Mil por Hora com Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Estamos chegando nesta quinta-feira para mais um vídeo inédito. Olha, gente, se fosse no tempo da mordaça da escrava Anastácia, seria assim que eu começaria este vídeo inédito aqui no canal. Como não estamos no tempo da escrava Anastácia e, infelizmente, tem gente querendo ditar a lei da mordaça no motorsport, esse é o assunto deste vídeo, assunto polêmico, que nós vamos falar desta vez. Porque é algo que o ACO e a FIA já adotaram, chega aos Estados Unidos. Vocês já perceberam que existe uma ironia bem grande nisto aqui, né? Que é uma bandana. Na verdade, eu coloquei assim. É a lei da mordaça chegando ao IMSA. Infelizmente, isso aconteceu. Isso aconteceu. E claro, nós vamos detalhar essa questão polêmica depois da vinheta. Muito bem, eu sou Rodrigo Mataro, comandante desta nave louca que decola, agora trazendo, como falei, este vídeo inédito, falando de endurance. Mais uma vez, a gente falando de endurance depois do lançamento do Toyota, né, do TR-010 Hybrid, com nova roupagem, com novo nome, nova nomenclatura, novo código, né, novo codinome para a próxima temporada do Campeonato Mundial de Endurance. Agora o assunto é IMSA, mas antes, propriamente, você tem um compromisso comigo. Já chega chegando. Se você gostou do que viu já de saída, like, chuva de like aqui no vídeo. E aí, claro, você ativa o sininho para receber as nossas notificações de conteúdo e o mais importante, você se inscreve no canal e faz parte também, se você preferir, do clube de membros, porque aí você apoia o nosso trabalho com qualquer valor a partir de R$ 2,99. Tem os planos aí, você tem a guia Seja Membro, você se inscreve aqui no canal, também no clube de membros. Ou, se você preferir, faça uma doação através do Pix que está aqui. O QR Code você pode escanear, fique à vontade para escanear o código e assim colaborar e contribuir para o fortalecimento do nosso trabalho. Apoie o bom jornalismo, o jornalismo independente. Gente, a lei da mordaça chegou ao IMSA. Não bastasse o que já aconteceu no FIOEC, onde a ACO e FIA blindaram-se para proibir pilotos, equipes, fabricantes de fazer declarações públicas ou compartilhar opiniões sobre o processo do BOP, do balanço de performance, mesmo que sejam opiniões críticas. E, aliás, toda opinião crítica é bem-vinda. Né? Todas as críticas são bem-vindas, desde que construtivas. Se for destrutivo, esquece. Mas é um precedente perigoso que o ACO e a FIA abriram e que agora o IMSA WeatherTech Sports Car Championship coloca uma cláusula protetiva no seu regulamento esportivo, que foi confirmado ontem, 7 de janeiro de 2026, dias antes do Roar Before the Rolex 24, né, alguns dias antes para as 24 horas de Daytona, que terão 60 carros. Uma das equipes GLMP2 não vai mais participar, então o grid que teria 61 foi reduzido a 60 e não haverá preenchimento dessa vaga que ficou aberta. E então essa medida, ela quer limitar discussões sobre o balanço de performance na sequência do que o ACO e a FIA fizeram. Então, em linhas gerais, o artigo 2.2.3a do regulamento desportivo do WeatherTech da temporada 2026 estabelece o seguinte, abre aspas: fabricantes, competidores, pilotos e construtores e quaisquer pessoas ou entidades associadas às suas inscrições não devem tentar influenciar o estabelecimento do balanço de performance, nem fazer quaisquer comentários públicos sobre o processo, metodologia, dados ou resultados do BOP
incluindo, entre outros, declarações feitas através de mídia tradicional, ou seja, imprensa, rádio, televisão, jornais, mídia digital, como esta, YouTube, ou plataformas de redes sociais, Instagram, X, Facebook, Threads, e o que quer que seja. Prossegue o texto. A determinação de que, se qualquer conduta ou comunicação constitui uma violação do acima exposto, independentemente da intenção, será feita exclusivamente a critério do IMSA. Qualquer infração poderá ser penalizada pelos oficiais do IMSA a qualquer momento, antes, durante e depois de uma competição. Vocês sabem o que isso significa, né? Via de regra, ano passado, nós percebemos, durante a temporada, que houve uma mudança no balanço de performance, que a Porsche dominou praticamente metade do campeonato, e na segunda, ela manteve essa gordura e foi campeã. Mas, evidentemente, o BOP teria desfavorecido os carros do construtor alemão. Se houve ilações, se houve protestos ou coisa parecida, eles foram, via de regra, perdão, muito menos contundentes, por exemplo, do que falou o Rob Lupen em 2024, quando ele violou essa regra. Rob Lupen foi diretor técnico, da Toyota, e ele foi o primeiro e até agora o único membro do paddock do WEC que fez comentários ofensivos acerca do BOP, e isso parou em edições holandesa e italiana do sítio motorsport.com, do site motorsport.com. Ele escreveu um artigo onde ele dizia que o processo de BOP não era transparente e pedia, palavras dele, honestidade pelos responsáveis. A Toyota recebeu uma multa de 10 mil euros com sursis, 50 mil reais, por ter sido primária na questão da infração da regra. Então a Toyota não pagou a multa, praticamente 60 mil reais, que o euro 6-1, basicamente. E 3 meses depois desse ocorrido, o Rob Lupen foi dispensado da Toyota. Então, em consequência, provavelmente, dessa manifestação, o ambiente para ele ficou muito carregado e ele saiu. Passou-se um ano, o Lupen não está trabalhando em equipe nenhuma, talvez não precise, mas enfim, vocês percebem por esse movimento que tanto a ACO, FIA e o IMSA começam a rezar da mesma cartilha, e quando a gente achava que o processo do IMSA era mais democrático, conversa fiada, começa a não ser. E eu fico pensando, o WEC tem 2 classes, o IMSA tem 4, porque ela tem uma separação da GTD, que é a GT3, via de regra, mas a GTD Pro é para equipes pretensamente de fábrica ou de equipes com pilotos profissionais. É Gold, Platinum, até um Silver, piloto prata, é aceito nessa divisão. Até um bronze corre, eventualmente, enfim, mas ele tem que cumprir agora um tempo de corrida, por exemplo, numa 24 horas de Daytona, que qualquer piloto Pro, minimamente, teria que cumprir. Os pilotos bronze, eles são proibidos no FIA-WEC, eles agora passaram a ser proibidos no IMSA, isso na classe GTP, na Hypercar, e a Hypercar é também um esteio para equipes de fábrica, né? Tanto no WEC quanto no IMSA. E aí você tem a LMP2, que tem um BOP, de certa forma, padrão, um formato Pro-Am, ok, lá não há muita discussão. E tem a GTD, que também suscita as suas discussões, né? Suscita discussões, porque também tem piloto bronze, não é efetivamente uma categoria Pro-Am e deveria ser.
mais pro ano, que é tanto quanto, inclusive, desculpem, a LMGT3, o Campeonato Mundial de Endurance. Mas aí vem aquele questionamento: até quando as montadoras vão aceitar esse processo? Né? Cabe lembrar que não é por conta de não poder protestar o BOP que 5 marcas já deixaram o Campeonato Mundial de Endurance na classe Hypercar, tá? E uma na GT3 com a Lamborghini. Ela deixou em consequência de não ter carro inscrito, saiu, enfim. A má gestão da Lamborghini. A Porsche foi uma questão de escolha dela, de uma ruptura desse projeto do FIOEC. Optou-se por investir na Fórmula E, manter a questão da filosofia do elétrico. Não concordo, mas enfim. Isotta Fraschini foi porque tomou um chapéu da Duquesne. Van Wall e Glickenhaus por absoluta falta de fundos para poderem bater de frente com as equipes de fábrica. Van Wall era café com leite. Mas a Glickenhaus fez um projeto bem honesto, dá para dizer isso. Mas a partir do momento em que você vê montadoras chegando, a Genesis Hyundai nessa temporada, Ford e McLaren vindo para 27 e busca-se uma estabilidade de regulamento, será que a metodologia do BOP ela será agradável a todos nas duas competições? Ela nunca foi agradável a todos em ambas as competições. Aí dirão, mas no IMSA existe mais equilíbrio. Mas aí no IMSA cabe uma questão, que são provas mais curtas, na maior parte do campeonato. São provas de 160 minutos, à exceção de Long Beach e Detroit, que são 1h40, e mais 5 eventos longos. Provas de 10 horas, de 6, de 12 e de 24. Que são Daytona, Sebring, esse ano Road America, que pega Indianápolis, Glen e Petit Le Mans. No WEC, à exceção de Lusail, Bahrein e Le Mans, as demais 5 provas do campeonato são de 6 horas de duração. Você não tem o componente de agrupar pelotão como acontece nos Estados Unidos, que é uma ideia NASCAR, uma ideia Indy, que o IMSA usa para si mesmo. Ok, tem o Pass Around? Tem, no WEC tem, foi válida a mudança para o Pass Around. Acho justa, correta. Mas você tem, evidentemente, diferenças razoavelmente grandes entre os dois campeonatos em termos de filosofia. O americano sempre fez as coisas para ele mesmo. Mas agora, adotar uma regra de conduta semelhante à do ACO e da FIA, isso aponta para algumas questões. A primeira delas os americanos e os franceses estão se entendendo na questão de fazer rezar da mesma cartilha com relação à parte esportiva. É um ponto. Muito se questionou sobre essa falta de sintonia das duas entidades, ACO e IMSA, e nisso eles estão afinados. É um ponto. Até porque o ACO não quer perder a presença de equipes dos Estados Unidos, que ela mesma, a entidade francesa, ela mesma trouxe a baile em 76, vai completar 50 anos da primeira participação da IMSA nas 24 horas de Le Mans. Completa 50 anos esse ano, 2026. Então faz uma diferença muito grande nesse aspecto. O segundo tema será que há necessidade de o IMSA aceitar esses termos? Será que ele não pode bater no peito, como sempre pareceu, do meu campeonato cuido eu? Acho estranho, não gosto, e vocês sabem, que me acompanham há muito tempo, ou que não acompanham, quem não sabe, não me acompanha, já tem muito tempo. Claro, você tem que fazer os vídeos para quem não conhece o meu trabalho e para quem conhece, mas a maioria das pessoas conhece a minha história trabalhando com automobilismo,
sabe o quanto eu defendi o Endurance. E eu não posso ficar menos chocado com uma notícia destas. Porque, repito, quem é que vai aceitar impunemente tudo isso que pode acontecer? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Pode haver uma demandada de montadoras? Talvez. E aí corre risco. A competição outra vez, como aconteceu com a LMP1. Mas a LMP1 foi uma outra questão. Foram problemas internos da Volkswagen, o Dieselgate, custos muito altos. As montadoras se inibiram de investir. E hoje, quando você tem uma plataforma padrão, teoricamente, de motor elétrico, de câmbio e de pneu, basicamente, né? Você tem transmissão, bateria, tudo do mesmo fabricante. X-Track, motores Bosch Williams, pneus Michelin, essa coisa toda. E chassis de 4 construtores diferentes, Ligier, Riley Multimatic, Dallara e Oreca. Você parte de uma base que faz com que o projeto seja menos custoso. Mas quem é que vai querer abrir o cofre para participar de um campeonato onde você não pode protestar se você estiver andando em bagagésimo? Quem é que gosta de andar na última posição por causa de BOP? Ninguém. Então, minhas amigas e meus amigos, é um terreno pantanoso. Abriu-se o precedente, é um precedente perigosíssimo. E eu espero que haja bom senso ao longo de todo o ano de 2026, que a metodologia do BOP ela seja bem aplicada, de modos a não criar uma discrepância muito grande entre A, B, C ou Z. É isso que a gente quer. Ok, parece que havia um certo artificialismo no BOP do WEC nesse ano. Os números talvez digam que sim, outras vezes diziam que não. Mas é certo que depois de Le Mans, a partir da prova do Brasil, você começou a ter situações bem interessantes acontecendo, mas via de regra, atrapalhando a performance de alguns carros em detrimento de outros. Talvez uma questão de ballast of success, o chamado lastro de sucesso a ser aplicado nas competições de protótipo, isso nunca aconteceu. O lastro de sucesso aplicado em esporte protótipo, isso seria inédito, histórico. Em GTs ele é válido. No antigo FIA GT, usava-se esse tipo de tabela. No GT World Challenge você tem esse tipo de tabela. No GT Open, o Super GT japonês, você tem essas equações de desempenho mediante um acréscimo de peso por conta da sua performance pré-prova e pré-campeonato. Mas eu não sei se para protótipo isso vai funcionar. Sincero, honestamente, e digo por quê. Porque você já tem um peso mínimo com o qual as equipes já trabalham, já existe um lastro extra que é colocado e tem lugares específicos para o lastro. Por quê? Ele tem que ser distribuído para não atrapalhar o centro de gravidade do carro. A partir do momento que você atrapalha o centro de gravidade de um carro de corrida, isso se torna tremendamente perigoso. Um carro assim fica absolutamente inguiável. E obviamente que não é isso que o público quer, não é o que os organizadores talvez queiram. Mas o público não quer ver isso. O público quer ver carro correndo. Quer ver o melhor ganhando. Mas nessa forma tá ficando esquisito. Não estou gostando dos rumos que o IMSA está tomando. E deixo isso muito claro e falo isso com muita dor no coração. Porque aqui é um cara que sempre defendeu a bandeira do Endurance, sempre carregou a tocha das provas longas. Mesmo quando o WEC vivia em crise, eu debatia isso no Fox Sports, eu falava que o campeonato merecia crédito. E mesmo depois, e agora mais ainda eu continuo defendendo, mas tem horas que não dá para defender o indefensável não. Isso que está acontecendo é tremendamente indefensável. Então,
deixo aqui nesse vídeo, deixa eu pegar aqui outra vez, deixo nesse vídeo o meu protesto contra a lei da mordaça implantada agora no IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Que pena, que pena. Bom, obrigado pela audiência, a gente se vê, ainda hoje tem TBT, lá 1000 por hora com o Rodrigo Matar. Tchau, gente!